fazer aqui uma apresentação para dar uma orientação temática para o que nós vamos debater. Mas saibam o seguinte, tá? Que não tem nada definitivamente pronto. Existe uma linha mestra, que é a legislação, que é a Lei 3.415, a sua regulamentação. Já existe, obviamente, uma proposta, né, de texto que está no Conselho de Educação, mas ainda pode sofrer ajustes. A do ensino médio, a da educação infantil e do fundamental, nós já aprovamos na última sessão. E eu vou apresentar rápido ali também a da educação infantil e fundamental, porque dá uma ideia, a gente encaixa no ensino médio, porque tudo é educação básica. Eu vou passar muito rápido por isso. Então, eu vou fazer essa apresentação da nota técnica. Na sequência, depois da nota técnica, se alguém quiser, nós podemos recuperar o guia de implementação do ensino médio, que dá uma série de ideias. Mas a nota técnica do Distrito Federal, ela já é substancial. Ela já dá assim, um norte para o que a gente vai ter que fazer nos próximos projetos pedagógicos e regimentos. E a gente finaliza enfocando com uma planilha, que é essa planilha, o Cleiton, eu quero agradecer o Cleiton que me ajudou, uma planilha de ensaio que a gente vai ter que fazer o seguinte, olha, qual é o custo para a gente poder implantar um itinerário? Aí a gente fez um custo obedecendo, se não me engano, um piso salarial e um de R$50, que é uma média salarial, tá, do ensino médio. E eu finalizo, depois dessa planilha, com aspectos legais, trabalhistas. Qual é a vulnerabilidade trabalhista na contratação que a gente pode ter? Porque nós vamos passar a trabalhar com contratos semelhantes ao que atualmente a gente tem com professores, mas outros com prazo determinado. Então, eu vou me dar o direito aqui de fazer uma apresentação de 20 a 25 minutos, e aí eu vou abrir para vocês perguntar. O Júlio vai expor também, ele pode usar o material que está lá, ele tem acesso ali, mas está aberto para vocês perguntarem. Porque, na verdade, o fórum é para vocês perguntarem. E aí a gente está aqui, eu estou com 2 pessoas aqui, mais a gente na plateia, com muita capacidade de responder ou dar ideias. Para terminar aqui essa apresentação inicial, eu ouço algumas pessoas ainda com avaliação equivocada, que é a seguinte, talvez por não conhecer o arcabouço jurídico que define a nossa educação. As pessoas falam assim, trocou o governo, entrou o Bolsonaro, acabou isso. Não acabou não, tá? A educação básica ela é responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. E esse percurso que a gente tem da BNCC e esse percurso da Lei de Reforma do Ensino Médio, ele é independente de governo, que é transitório. Ele é uma política de Estado. Pode acontecer de arrefecer? Pode. Porque, afinal de contas, o secretário de Educação Básica hoje pouco conhece educação. Eu estou falando isso sem demérito, mas ele é funcionário do Banco do Brasil há 35 anos. Como é que você discute com uma pessoa que é especialista em mercado de capital, BNCC ou formação de professores? Fica uma coisa meio difícil. Mas eu acredito que ele vai se envolver nesse processo e acredito também que esse processo continuará sendo tracionado no sentido de mudanças. Então, eu estou falando isso porque as pessoas me ligam e falam assim, mas o Bolsonaro tomou posse, ou o Ibanez tomou posse, não vai ter mais essas reformas. Isso é um engano. O texto, eu vou me dar o direito de pular o texto. Tá? Aqui vai aparecer a parte de educação infantil e ensino fundamental, inicialmente. Pode avançar. Isso já está aprovado, tá? Educação infantil. A educação infantil foi aprovada na nossa última plenária. Faziam parte lá o Walter, o Bediorim, o Marco, o Mafra. Então já está aprovada a educação infantil. Isso muda já a configuração da nossa matriz curricular. A matriz curricular da educação infantil já não é no modelo que a gente tem antigo. Porque a matriz agora privilegia os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é o conviver, brincar, explorar, expressar e conhecer-se, e também os grupos, os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, o corpo, os gestos e o movimento, os traços, os sons, cores e formas, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Você nota uma coisa que nós, inclusive, pedimos para ter um glossário. Agora, nessa resolução e na nota técnica, ainda tem gente que fala em grade curricular, pois não compreendeu a mudança do conceito para a matriz curricular. Ainda acha que as disciplinas vêm todas enumeradas com uma quantidade de carga horária, com quantidade de aulas. Não é mais desse jeito. A matriz é esse avanço.
Você tem os componentes curriculares, existem ali os componentes curriculares, e se está presente, está naquele projeto pedagógico. Agora, a carga horária, você que transita com essa carga horária, você que dá a dinâmica para essa carga horária. Tá? A diferença é essa. E aí vem a diferença também do que é uma disciplina e um componente curricular. A disciplina no conceito antigo, e o componente curricular no conceito mais contemporâneo. Como grade curricular é um conceito antigo, e matriz curricular é um conceito contemporâneo. E nesse sentido, os itinerários são mais ainda avançados, porque você compõe o itinerário com todos os componentes curriculares das diferentes áreas que você queira apresentar para o aluno, que é o que a gente vai falar mais adiante. Então, essa matriz curricular está aí à disposição no PowerPoint para vocês. Quem tem educação infantil vai ter que adequar, tá, para esse tipo de matriz. Vem as orientações de preenchimento. Olha, o pessoal do conselho fez um trabalho, o Marco que orientou isso, né? E assim, muito bom. Aqui tem uma coisa inédita, tá? Muito interessante. A gente até então agrupava por faixa etária. Uma das liberdades que a gente está colocando e aprovada, e me corrija, Marco, se eu estiver errado, tá? É que você pode agrupar por nível de maturidade. E na educação infantil, os critérios para esse agrupamento, eles são mais perceptíveis. Por exemplo, o abandono da fralda, a oralidade, a capacidade de falar, de ter uma interlocução da criança com o adulto. Tudo isso pode ser você pode constituir um critério para você agrupar os alunos segundo a sua maturidade cognitiva e emocional, e não segundo a maturidade cronológica. Isso é um respeito ao aluno. Ah, eu tenho que mudar meu projeto pedagógico e deixar de ser cronológico e passar a ser por esse grau de maturidade? Não. Você quer fazer por cronologia? Pode continuar fazendo. Ah, mas eu quero fazer por maturidade socioemocional e cognitiva. Seria um grande respeito ao estudante, ao aluno. Porque você colocaria aqueles que estão mais semelhantes no processo de amadurecimento cognitivo e não em função do seu nascimento. Ensino fundamental. Está aí também à disposição para vocês. A nota técnica do ensino fundamental também já está aprovada. Eu vou passar rápido, vou lá para a matriz e vou comentar a matriz, porque ela já tem algumas coisas também inéditas, para a gente entrar no ensino médio. Pode avançar. Isso já vai ser publicado provavelmente nessa semana. Semana já vai ser publicado no Diário Oficial. Então, vocês vão ter isso publicado no Diário Oficial, mas vocês podem pegar por aqui também, é o texto original, salvo alguma pequena correção. Tá? A matriz, vocês estão lembrados que está por área de conhecimento. E ali, o que é interessante, que você já entra com projetos, e obviamente você já pode acrescentar a matriz da educação, do ensino fundamental, além dos componentes curriculares tradicionais, das áreas de conhecimento, você pode acrescentar outros tipos de projetos que estejam sendo desenvolvidos na escola. Por exemplo, nós esse ano fizemos educação financeira na escola, que foi um sucesso, educação financeira. E não consta, olha que coisa absurda, o nosso aluno da escola vai sair sem isso figurar na sua matriz curricular. Mas na próxima a gente já coloca a possibilidade de você figurar na matriz esses projetos que você está trabalhando com os alunos. Ali vem orientações de preenchimento, tá, que eu acho que ficou bem tranquilo agora. Eu acho que a escola agora ela tem que buscar exatamente como ela é. Tá, e essas orientações permitem que você faça o seu projeto pedagógico que seja o mais representativo da sua realidade, evitando aquela velha história de copiar e colar. Agora vem no ensino médio. Agora deixa eu fazer aqui uma observação para vocês. Agora nós estamos entrando exatamente no objeto que é o nosso trabalho aqui hoje. Não está aprovada ainda. Né? Data vênia, presidente. Entra amanhã na reunião. Então amanhã nós estamos debatendo isso daí. Portanto, tá, se vocês tiverem observações, sugestões que possam agregar, serão acolhidas por nós aqui, debatidas, e até podem ser acrescentadas ao texto. Esse texto ainda é oficioso, ele não é oficial, ele ainda vai ser debatido amanhã no Conselho. A gente está pedindo aqui realmente liberdade ao Conselho para a gente expor, para que vocês
têm uma visão crítica que possam acrescentar também. E na plenária de amanhã, eu imagino, como o texto está muito bom, que a plenária amanhã tenha condições de aprová-lo. Porém, se não tiver, a gente deve rodar até terça-feira da semana que vem, com alguma observação. Pode ser que algum conselheiro peça vista, pode ser que algum conselheiro peça alguma explicação, né? Mas tem tudo para ser aprovado, porque está muito bem feito. Bom, o que vai ter de diferente para nós? Você vai ter uma formação geral básica, BNCC, 1.800 horas. Todo mundo já botou isso na cabeça, 1.800 horas. Mas tem 1.200 horas dos itinerários. Mas como é que são esses itinerários? Você tem dois tipos, avança aí para a gente. 1.200 horas, possibilidade. E dessas 1.200 horas, você pode fazer 20% dela não presencial, em ambiente virtual de aprendizagem. Vou lembrar disso, né? Vocês imaginam o parto que foi isso dentro do Conselho Nacional de Educação. Isso foi dificílimo. A gente queria que fosse a partir do projeto pedagógico e não com a definição de um parâmetro, mas não teve jeito. Ficou o parâmetro de 20%. Então, pelo menos já é um avanço. Tipo 1, itinerário de área de conhecimento. Com arranjos curriculares que contemplam uma ou mais áreas do conhecimento, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui talvez você compreenda o que eu acabei de dizer para vocês há pouco. Do conceito antigo de grade para um conceito moderno de matriz. De um conceito antigo de disciplina para um conceito moderno de componente curricular. Saindo de componente curricular para itinerário. O itinerário ele te dá uma liberdade de você montar com vários conhecimentos de diferentes áreas, tá? Uma determinada proposta acerca de um tema. Eu acabei de citar aqui a educação financeira. Eu posso abordar a educação financeira dentro da perspectiva da matemática, dentro da perspectiva de juro composto, juro simples, de mercado de capitais, de ações. Posso abordar a educação financeira dentro da perspectiva comportamental, das pessoas que têm compulsão pelo consumo, e que não conseguem controlar o orçamento. E eu posso envolver desde a matemática até a psicologia, até a sociologia, até a filosofia, dentro desse componente curricular, que é um itinerário. O itinerário é a liberdade que você tem de compor um determinado curso com a visão de matemática, de física, de química, de biologia, de humanas, de exatas. Isso é um conceito de itinerário. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho interessante para vocês, que a gente, nessas viagens do Cinep, a gente fez um curso que eu achei maravilhoso, né? Foi com um cara chamado Zabala. Cleiton estava lá, Walter? Não foi. Cleiton também não. O Zabala, peguem os livros dele, dê uma olhada, ele é especialista em currículo. Oi? Prática Educativa, do Anthony Zabala. Como todo professor, uma pessoa simpática, agradável de você ficar com ele e conversar. Em uma determinada hora, né, quando a gente vai chegando assim no final do curso, tinha passado uns 2 dias com ele, eu comecei a insistir com ele assim, mas afinal de contas, qual é a mensagem que você deixa para mim? Com tudo que você conhece e tal. Ele olhou e falou assim, Álvaro, vou te falar uma coisa. Educação, no passado, era um prato feito. A gente estava jantando na hora. Era um prato feito, um PF. Aí, nós passamos para um self-service. E as pessoas começaram a comer de tudo, com toda aquela volúpia, com toda aquela gula, se empanturraram e ficaram com excesso de conteúdo, sem nutrir o conteúdo. E eu falei, e hoje? Ele falou, e hoje? Você tem que ser um nutricionista. Você tem que apresentar o conhecimento para o seu aluno na sua mais ampla diversidade, mas você tem que orientá-lo para que ele saiba exatamente optar qual é o melhor cardápio para a vida dele. E isso que é o itinerário. É esse extremo que você coloca para a pessoa diferentes áreas de conhecimento para que a pessoa tenha formação, não apenas em matemática, física, química e biologia, mas possa ter formação, por exemplo, na área de meio ambiente, mesmo no ensino médio. E o aluno do ensino médio, ele reclama isso, ele deseja isso. Às vezes até desejando tanto que acaba tendo problema disciplinar na escola. Então o itinerário 1 é esse, bota o 2, o número 2. O 2 é a inovação, que você já deve ter ouvido falar, é a parte técnica. A gente está cansado de saber, o Júlio tem um slide que eu devia até ter colocado aqui,
Porque, de vez em quando, a gente enfrenta em debates pessoas criticando que o ensino no Brasil vai convergir para uma espécie de formador de mão de obra para as classes dominantes. Vocês já viram esse tipo de crítica, né? Gente, você pega a renda média do Brasil nos últimos anos, as pessoas que saíram da educação básica em nada agregaram um aumento na renda média brasileira. Mas se você observar esse mesmo dado na Coreia do Sul, uma pessoa que cursou a educação básica agrega no mínimo 20, 30, 40% a mais na renda per capita do país. Significa que ele sai sabendo alguma coisa significativa do ponto de vista de formação profissional. Então a gente tem que se voltar para isso. Vai ter escola que quer simplesmente oferecer um ensino propedêutico, acadêmico, voltado para IME, ITA e USP, etc. Vai, isso é natural que existam. Mas vão existir aquelas que vão oferecer ensino técnico. Na verdade, você vai ter a liberdade de fazer isso. Bom, o número 2, eu não vou ali ler, tá? Mas eu vou discorrer para vocês o seguinte, é a possibilidade de ofertar ensino técnico ao aluno. Eu acho isso de uma riqueza, porque não raro, tá, eu recebo um aluno que senta na minha frente e fala assim, professor, estou preparando para ser médico. E você olha para a pessoa e vê que ela não tem aquele perfil, não tem aquela aptidão. Talvez se esse aluno tivesse a oportunidade de fazer um curso técnico de enfermagem e vivenciar a rotina de um hospital ou de um pronto-socorro, ele ia pensar muito bem se ele ia fazer medicina ou não. Tá? Ou então, para que ele vá ser estagiário no IML. Ele vai pensar 2 vezes. Ou então, trabalhar numa construtora para saber se é tempo de aptidão para engenharia civil ou mesmo para direito, trabalhar no escritório de direito. Eu acho isso de uma grande oportunidade, a pessoa viver o mundo do trabalho. Ah, mas ele errou, ele mudou. Ué, mas a gente muda na vida, afinal de contas a gente muda, não tem jeito. Muda de profissão. Nessa aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, existe a certificação técnica e existe a chamada formação inicial e continuada, que hoje eu já recebi um telefonema das pessoas me perguntando assim, ah, mas pensa bem, um aluno que fez um itinerário no primeiro ano, 240 horas, aí ele muda de escola. Aí ele perdeu aquele itinerário que ele fez? Não. Pode estar dentro daquela formação inicial continuada. Ele pode ter se qualificado não para ser por exemplo, um enfermeiro, mas ele pode ter se qualificado para ser um cuidador de idoso. Ele pode ter se qualificado não para ser um técnico no judiciário, mas para ser um secretário num escritório de direito. Então, esse itinerário técnico, ele permite isso. A organização curricular. Isso aqui é importante, porque quem vai trabalhar com projeto pedagógico vai ter que entender isso aqui. Olha, a organização curricular ela vai ter a formação básica, os itinerários, tá aí um quadro resumo. Vai ser desse jeito. Tá? O que é a formação básica? É a BNCC, são as 1.800 horas. É o tradicional. O que vai ser o itinerário formativo? São esses itinerários que podem ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, das 1.200 horas. E você, dentro dessas 1.200 horas, pode fazer 240 em ambiente virtual de aprendizagem. Ali está uma matriz. A matriz, ali, olha, como que ela vai vir agora? Vocês lembram que tinha o núcleo comum e a parte versificada? Não vai ter mais. Vai ter assim, ó, formação geral básica, as áreas de conhecimentos, os respectivos componentes curriculares, e se eles estão presentes naquela matriz ou não, e a carga horária lá embaixo. Aqui você vê exatamente, novamente, a diferença de que é uma grade do que é uma matriz curricular. Na grade, eu seria obrigado a citar todo o número de horas de cada disciplina. Na matriz eu não sou obrigado, eu tenho que dizer que ela existe. Mas como eu vou distribuir essa carga horária, é segundo a minha demanda ao longo do ensino médio. Bom, agora vem a parte que, ali você viu que é a formação geral básica. BNCC, gente, BNCC 1.800 horas. Vai ter um glossário agora, Andriano, para ver se evita o que você falou. Da pessoa chegar e falar para você, ah, mas preenche assim, preenche assado. Você fala, não, estou aqui o glossário, que eu estou preenchendo segundo o glossário. Então vai vir aprovado na nota técnica. Que, aliás, eu achei sensacional. Foi até a ideia de um conselheiro que falou, vamos fazer um glossário. A parte 2, os itinerários, tá, quantos são os módulos por semana, as séries,
Aí você tem ali o módulo de aulas semanais, a carga horária anual semestral presencial, a carga horária anual semestral não presencial, tá? E a carga horária em horas. A parte 3 é um quadro resumo, tá? De tudo. Enfim, tá. Essa é a primeira parte da apresentação. Depois vai ser uma planilha de curso e depois a parte trabalhista. Então, eu vou parar aqui agora, vou passar a palavra para o Júlio, para o Marco, para o Mafra, para o Luiz, para o Walter. Eu estou falando eles porque eles estão lá na plenária do Conselho, mas está aberto para todos.